Eu gostaria de contar uma parábola para vocês de Jesus. Jesus contou essa parábola. Ela está em Mateus 21, no versículo 33 em diante. Diz assim: um certo homem, antes de ausentar do país, ele precisava fazer uma viagem. E arrendou, ele tinha uma vinha e arrendou aos seus trabalhadores. E ele ausentou do país. E na época da colheita, ele enviou alguns servos para ir lá e falar com os trabalhadores para mandar a parte que o cabia. Só que esses servos foram lá e os trabalhadores mataram eles. Uns espancaram, outros, e assim por diante. Aí, o dono mandou outros servos e os trabalhadores mataram eles também. Por fim, o dono da vinha, o senhor, pediu e mandou o filho. E pensou assim: o filho eles respeitarão. E não respeitaram o filho. E eles disseram para os outros: olha, agora o filho está vindo aí e vamos matá-lo, porque aí nos apoderemos dessa vinha. E o filho chegou lá também, eles mataram o filho. Aí Jesus estava ali diante dele e disse assim: agora, o que esse dono da vinha vai fazer com essas pessoas que fizeram isso? Aí eles responderam assim: vão fazer a mesma coisa, né? Pegar esses malvados e matarem também, e pegar essas vinhas e entregar a outros que farão tudo certo, né? Que na época certa devolverão a sua parte. E Jesus falou outras coisas. E quando Jesus estava ali falando algumas coisas com eles, os fariseus perceberam que foram com eles, que foi com eles. Aí eles tentaram matar Jesus, mas só que eles viram que aquela multidão que estava ali perto de Jesus poderiam revoltar contra eles e ficaram com medo e desistiram. O que essa mensagem, essa parábola está dizendo? Jesus está dizendo assim: olha, meu pai mandou os profetas, né, os profetas vieram, e eles foram maltratados, foram pisados, foram mortos. Mandaram outros profetas, também mataram. Mandaram outros, mataram também. Aí, o pai mandou o filho. E o filho vai acontecer a mesma coisa. O filho também mataram. E aí, o que o pai vai fazer com essas pessoas que fizeram isso? Esses malvados? Pois é. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a gente fica com medo do que vai acontecer com a gente. Mas vai acontecer alguma coisa. Porque se você estiver na igreja, estiver fazendo alguma coisa, achando que está, né, fazendo alguma coisa boa para Deus, ou cantando, ou fazendo alguma coisa, mas não estiver acontecendo nada com você, tem alguma coisa errada. Sabe? Porque todos aqueles que tentaram pregar o evangelho, eles foram criticados, foram perseguidos. Alguma coisa aconteceu com eles. E alguma coisa aconteceu comigo e com você. Eu digo que alguma crítica pode ter naquele que toma a decisão de falar a verdade. Sabe? E eu não tenho medo, porque eu sei que a crítica, ela às vezes, muitas vezes ela nos ajuda a entender o que Jesus está falando ali. E que Deus possa nos ajudar a entender cada dia uma mensagem dele, de uma maneira especial. Que nós não viemos a condenar alguém que está pregando a mensagem, mas que nós podemos aceitar a mensagem, aquela que nós vemos que realmente é verdade. Porque Deus fala através de nós, sabe? E que Deus nos abençoe.